Capítulo 5 Limites à globalização perversa. Introdução. A análise do fenômeno da globalização ficaria incompleta se, após reconhecer os fatores que possibilitaram sua emergência, apenas nos detivéssemos na apreciação dos seus aspectos atualmente dominantes, de que resultam tantos inconvenientes para a maior parte da humanidade. Cabe agora verificar os limites dessa evolução e reconhecer a emergência de certo número de sinais indicativos de que outros processos paralelamente se levantam, autorizando pensar que vivemos uma verdadeira fase de transição para um novo período. Em primeiro lugar, o denso sistema ideológico que envolve e sustenta as ações determinantes parece não resistir à evidência dos fatos. A velocidade não é um bem que permita uma distribuição generalizada, e as disparidades no seu uso garantem a exacerbação das desigualdades. A vida cotidiana também revela a impossibilidade de fruição das vantagens do chamado tempo real para a maioria da humanidade. A promessa de que as técnicas contemporâneas pudessem melhorar a existência de todos cai por terra, e o que se observa é a expansão acelerada do reino da escassez, atingindo as classes médias e criando mais pobres. As populações envolvidas no processo de exclusão assim fortalecido acabam por relacionar suas carências e vicissitudes ao conjunto de novidades que as atingem. Uma tomada de consciência torna-se possível ali mesmo, onde o fenômeno da escassez é mais sensível. Por isso, a compreensão do que se está passando chega com clareza crescente aos pobres e aos países pobres, cada vez mais numerosos e carentes. Daí o repúdio às ideias e práticas políticas que fundamentam o processo socioeconômico atual e a demanda cada vez mais pressupõe de novas soluções. Essas não mais seriam centradas no dinheiro como na atual fase da globalização, para encontrar no próprio homem a base e o motor da construção de um novo mundo. A variável ascendente. Os fenômenos a que muitos chamam de globalização e outros de pós-modernidade, na verdade, constituem juntos um momento bem marcado do processo histórico. Preferimos considerá-lo um período. Como em qualquer outro período histórico, funcionam da forma concertada diversas variáveis cuja visão sistêmica é indispensável para entender o que está se realizando. Também, como em todo período, a partir de certo momento, há variáveis que perdem vigor, verdadeiras variáveis descendentes, e outras que passam a se impor, são as variáveis ascendentes, que revelam a produção de um novo período, isto é, apontam para o futuro. O momento atual da história do mundo parece indicar a emergência de numerosas variáveis ascendentes cuja existência é sistêmica. Isso exatamente permite pensar que se estão produzindo as condições de realização de uma nova história. Por enquanto, renunciamos aqui a fornecer uma lista exaustiva dos fenômenos, mas não a apontar alguns fatos que nos parecem bem característicos das mudanças em curso. Um deles é o crescente desencanto com as técnicas, acompanhado por uma gradativa recuperação do bom senso, em oposição ao senso comum, isso é, em oposição à pretensa racionalidade sugerida tanto pelas técnicas em si mesmas como pela política do seu uso. Outro dado significativo se levanta com a impossibilidade relativamente crescente de acesso a essas técnicas, em virtude do aumento da pobreza em todos os continentes. Junte-se a esse dado o fato de que, apesar da capacidade invasora das técnicas hegemônicas, sobrevivem e criam-se novas técnicas não hegemônicas. Pode-se arriscar um vaticínio e reconhecer, no conjunto do processo, o anúncio de um novo período histórico, substituto do atual período,
Estaríamos na aurora de uma nova era em que a população, isso é, as pessoas, constituiriam sua principal preocupação. Um verdadeiro período popular da história, já entremostrado pelas fragmentações e particularizações sensíveis em toda parte devidas à cultura do território. Os limites da racionalidade dominante. O projeto racional começa a mostrar suas limitações, talvez porque estejamos atingindo aquele paroxismo previsto por Weber em Economia e Sociedade de 1922, para realizar-se quando o processo de expansão da racionalidade capitalista se tornasse limitado. Tudo indica que estamos atingindo essa fronteira, agora que, nos diversos níveis da vida econômica, social e individual que vivemos, uma racionalidade totalitária que vem acompanhada de uma perda de razão. O deboche de carências e de escassez que atinge uma parcela cada vez maior da sociedade humana permite reconhecer a realidade dessa perdição. Uma boa parcela da humanidade, por desinteresse ou incapacidade, não é mais capaz de obedecer a leis, normas, regras, mandamentos, costumes derivados dessa racionalidade hegemônica. Daí a proliferação de ilegais, irregulares, informais. Essa incapacidade mistura no processo de vida práticas e teorias herdadas e inovadas, religiões tradicionais e novas convicções. É nesse caldo de cultura que numerosas frações da sociedade passam da situação anterior de conformidade associada ao conformismo a uma etapa superior da produção da consciência, isso é, a conformidade sem o conformismo. Produz-se dessa maneira a redescoberta pelos homens da verdadeira razão e não é espantoso que tal descobrimento se dê exatamente nos espaços sociais, econômicos e geográficos, também não conformes à racionalidade dominante. Na esfera da racionalidade hegemônica, pequena margem é deixada para a variedade, a criatividade, a espontaneidade. Enquanto isso, surgem nas outras esferas contra-racionalidades e racionalidades paralelas corriqueiramente chamadas de irracionalidades, mas que na verdade constituem outras formas de racionalidade. Estas são produzidas e mantidas pelos que estão embaixo, sobretudo os pobres, que desse modo conseguem escapar ao totalitarismo da racionalidade dominante. Recordemo-nos do ensinamento de Sartre, para quem a escassez é que torna a história possível, graças à unidade negativa da multiplicidade concreta dos homens. Tal situação é objetivamente esperançosa, porque agora assistimos ao fim das expectativas nutridas no após-guerra, e ao contrário, testemunhamos a ampliação do número de pobres, assim como o estreitamento das possibilidades e das certezas que as classes médias acalentavam até a década de 1980. Outro dado objetivo é o fato de que a realização cada vez mais densa do processo de globalização enseja o caldeamento, ainda que elementar, das filosofias produzidas nos diversos continentes, em detrimento do racionalismo europeu, que é o bisavô das ideias de racionalismo tecnocrático hoje dominantes. O imaginário da velocidade. Na família dos imaginários da globalização e das técnicas, encontra-se a ideia difundida com exuberância de que a velocidade constitui um dado irreversível na produção da história, sobretudo ao alcançar os paroxismos dos tempos atuais. Na verdade, porém, somente algumas pessoas, firmas e instituições são altamente velozes, e são ainda em menor número as que utilizam todas as virtualidades técnicas das máquinas. Na verdade, o resto da humanidade produz, circula e vive de outra maneira. Graças à impostura ideológica, o fato da minoria acaba sendo representativo da totalidade.
graças exatamente à força do imaginário. Essa transformação de uma fluidez potencial numa efetiva por meio da velocidade exacerbada, todavia, não tem nem busca um sentido. Sem dúvida, ela serve ao exercício de uma competitividade desabrida. Mas essa é uma coisa que ninguém sabe para o que realmente serve. Velocidade, técnica e poder. Pode-se dizer que a velocidade assim utilizada é duplamente um dado da política e não da técnica. De um lado, trata-se de uma escolha relacionada com o poder dos agentes e de outro, da legitimação dessa escolha, por meio da justificação que une modelo de civilização. É nesse sentido que estamos afirmando tratar-se mais de um lado da política que, propriamente, da técnica, já que esta poderia ser usada diferentemente em função do conjunto de escolhas sociais. De fato, o uso extremo da velocidade acaba por ser o imperativo das empresas hegemônicas e não das demais, para as quais o sentido de urgência não é uma constante, mas é a partir desse e de outros comportamentos que a política das empresas arrasta a política dos estados e das instituições supranacionais. No passado, a ordem mundial se construía mediante uma combinação política que conduzia à não obediência aos ditames da técnica mais moderna. Pensemos, por exemplo, no século do imperialismo, nos 100 anos que vão do quarto quartel do século XIX ao terceiro do século XX. Os impérios, em sua qualidade de grandes conjuntos políticos e territoriais, viviam e evoluíam segundo idades técnicas diversas, utilizando cada qual dentro dos seus domínios conjuntos de avanços técnicos disparatados e que mostravam níveis diferentes. O Império Britânico estava à frente dos demais quanto à posse de recursos técnicos avançados, mas isso não impedia sua convivência com outros impérios. Dentro de cada um, o uso do conjunto dos recursos técnicos era comandado por um conjunto de normas relacionadas ao comércio, à produção e ao consumo, o que permitia a cada bloco uma evolução própria, não perturbada pela existência em outros impérios de avanços técnicos mais significativos. No fundo, a política comercial aplicada dentro de cada império assegurava a política do conjunto do mundo ocidental. O exemplo mostra não ser certo que haja um imperativo técnico, o imperativo é político. Desse modo, não há uma inelutabilidade em face dos sistemas técnicos, nem muito menos um determinismo. Aliás, a técnica somente é um absoluto enquanto irrealizada, assim existindo apenas na vitrine, mas historicamente inexistente, equivalente a uma abstração. Quando nos referimos à historização e à geografização das técnicas, estamos cuidando de entender o seu uso pelo homem, sua qualidade de intermediário da ação, isto é, sua relativização. No período da globalização, o mercado externo, com suas exigências de competitividade, obriga a aumentar a velocidade, mas a população, em seus diferentes níveis, os pobres, que vivem longe dos grandes mercados, obrigam a combinações de formas e níveis de capitalismo. É o mercado interno que freia a vontade de velocidade que já falava Sorre, porque todos os atores dele participam. Todavia, os dois mercados são intercorrentes e interdependentes, invadindo a economia e o território com grande velocidade. O circuito superior busca destruir as formas pré-existentes, mas o território resiste, sobretudo na grande cidade, graças, entre outras coisas, à menor fricção da distância. As pequenas e médias empresas locais têm mais acesso potencial que, por exemplo, uma grande empresa de Manaus, pois podem alcançar uma parte significativa da cidade. Por exemplo, os supermercados menores. Contribuirá também para esse maior acesso potencial o fato de estarem num meio que é tecido
em um emaranhado de normas concernentes, o que torna essas empresas menos dependentes de uma única norma para substituir. Mas, com a globalização e seu imaginário comum ao da técnica hegemônica, uma e outra são dadas como indispensáveis à participação plena no processo histórico, do relógio despótico às temporalidades divergentes. É fato também que, com a interdependência globalizada dos lugares e a planetarização dos sistemas técnicos dominantes, estes parecem se impor como invasores, servindo como parâmetros na avaliação da eficácia de outros lugares e de outros sistemas técnicos. É nesse sentido que o sistema técnico hegemônico aparece como um dado desejável a todos que pretendem participar, de pleno direito da modernidade atual. Todavia, a velocidade atual e tudo o que vem com ela e que dela decorre não é inelutável nem imprescindível. Na verdade, ela não beneficia nem interessa a maioria da humanidade. Para que de fato serve esse relógio despótico do mundo atual? As crises atuais são, em última análise, um resultante da aceleração contemporânea mediante o uso privilegiado por alguns atores econômicos das possibilidades atuais de fluidez. Como tal exercício não corresponde a um objetivo moral e, desse modo, é desprovido de sentido, o resultado é a instalação de situações em que o movimento encontra justificativa em si mesmo, como é o caso do mercado de capitais especulativos, tal autonomia sendo uma das razões da desordem característica do período atual. Quando aceitamos pensar a técnica em conjunto com a política e admitimos atribuir-lhe outro uso, ficamos convencidos de que é possível acreditar em uma outra globalização e em um outro mundo. O problema central é o de retomar o curso da história, isto é, recolocar o homem no seu lugar central. Tal preocupação de mudança inclui uma revisão de significado das palavras-chave do nosso período, todas contaminadas pelo respectivo sistema ideológico. Fiquemos com a questão da velocidade, que pode ser vista como um paradigma da época, mas também como o que ela representa de emblemático. Na verdade, seja qual for o corpo social, a velocidade hegemônica constitui uma das suas características, mas a definição da realidade somente pode ser obtida considerando-se as diversas velocidades em presença. E seja como for, a eficácia da velocidade não provém da técnica subjacente. A eficácia da velocidade hegemônica é de natureza política e depende do sistema socioeconômico político em ação. Pode-se dizer que, em uma dada situação, tal velocidade hegemônica é uma velocidade imposta ideologicamente. Como em tudo mais, a interpretação da história não pode ser deixada ao entendimento imediato do fenômeno técnico, exigindo entender como, nessa mesma situação, se relacionam a técnica e a política, atribuindo a esta o papel central no entendimento das ações que conformam o presente atual e que podem tornar possível um outro futuro. Just in time versus o cotidiano. O tema das verticalidades e das horizontalidades pode comportar numerosas reinterpretações, uma delas refletindo o jogo contraditório entre essas categorias. É a verdadeira oposição existente entre a natureza das atividades just in time, que trabalham com um relógio universal,
movido pela mais-valia universal e a realidade das atividades que juntas constituem a vida cotidiana. No primeiro caso, trata-se da vocação para uma racionalidade única, reitora de todas as outras, desejosa de homogeneização e unificação, pretendendo sempre tomar o lugar das demais, uma racionalidade única, mas racionalidade sem razão, que transforma a existência daqueles a quem subordina numa perspectiva de alienação. Já no cotidiano, a razão, isto é, a razão de viver, é buscada por meio do que, em face dessa racionalidade hegemônica, é considerado como irracionalidade, quando na realidade o que se dá são outras formas de ser racional. O mundo do tempo real, do just in time, é aquele subsistema da realidade total que busca sua lógica nessa mencionada realidade única, cuja criação é todavia limitada, atributo de um pequeno número de agentes. O mundo do cotidiano é também o da produção ilimitada de outras racionalidades, que são, aliás, tão diversas quanto as áreas consideradas, já que abrigam todas as modalidades de existência. O funcionamento dos espaços hegemônicos supõe uma demanda desesperada de regras, quando as circunstâncias mudam e, por isso, as normas reguladoras têm de mudar. Nem por isso sua demanda deixa de ser desesperada. Tal regulação obedece à consideração de interesses privatísticos. Já o cotidiano supõe uma demanda desesperada de política, resultado da consideração conjunta de múltiplos interesses. No caso das atividades just in time, só uma temporalidade é considerada. É a fórmula de sobrevivência do mundo da competitividade à escala planetária. Como dado motor, uma só existência, a dos agentes hegemônicos, é ao mesmo tempo origem e finalidade das ações. A vida cotidiana abrange várias temporalidades simultaneamente presentes, o que permite considerar paralela e solidariamente a existência de cada um e de todos, como ao mesmo tempo sua origem e finalidade. O conjunto das condições acima enunciadas permite dizer que o mundo do tempo real busca uma homogeneização empobrecedora e limitada, enquanto o universo do cotidiano é o mundo da heterogeneidade criadora. Um emaranhado de técnicas, o reino do artifício e da escassez. Sabemos já que as técnicas presentes em uma dada situação não são homogêneas, enquanto as técnicas hegemônicas se dão em redes, além delas outras técnicas se impõem, mas em uma dada situação todas as técnicas presentes acabam por ser inextricáveis. Tal solidariedade não é propriamente entre as técnicas, mas o fruto da vida solidária da sociedade. Do artifício à escassez. Hoje, tanto os objetos quanto as ações derivam da técnica. As técnicas estão, pois, em toda parte, na produção, na circulação, no território, na política, na cultura. Elas estão também e permanentemente no corpo e no espírito do homem. Vivemos todos no emaranhado de técnicas, o que, em outras palavras, significa que estamos todos mergulhados no reino do artifício. Na medida em que as técnicas hegemônicas, fundadas na ciência e obedientes aos imperativos do mercado, são hoje extremamente dotadas de intencionalidade, há igualmente tendência à hegemonia de uma produção racional de coisas e necessidades, e desse modo uma produção excludente de outras produções, com a multiplicação de objetos técnicos estritamente programados que abrem espaço para essa orgia de coisas e necessidades que impõem relações e nos governam. Cria-se um verdadeiro totalitarismo tendencial da racionalidade, isto é, dessa racionalidade hegemônica, dominante, produzindo-se a partir do respectivo sistema certas coisas, serviços, relações e ideias. Essa, aliás, é a base da primeira produção de carências de escassez, já que uma parcela considerável da sociedade
não pode ter acesso às coisas, serviços, relações, ideias que se multiplicam na base da realidade hegemônica. A situação contemporânea revela, entre outras coisas, três tendências. 1. Uma produção acelerada e artificial de necessidades. 2. Uma incorporação limitada de modos de vida ditos racionais. 3. Uma produção ilimitada de carência e escassez. Nessa situação, as técnicas, a velocidade, a potência criam desigualdades e, paralelamente, necessidades, porque não há satisfação para todos. Não é que a produção necessária seja globalmente impossível, mas o que é produzido necessária ou desnecessariamente é desigualmente distribuído. Daí a sensação e depois a consciência da escassez. Aquilo que falta a mim, mas que o outro, mais bem situado na sociedade, possui. A ideia vem de Sartre, quando registra que não há bastante para todo mundo. Por isso, o outro consome e não eu. O homem, cada homem, é afinal definido pela soma dos possíveis que lhe cabem, mas também pela soma dos seus impossíveis. O reino da necessidade existe para todos, mas segundo formas diferentes, as quais simplificamos mediante duas situações tipo, para os possuidores, para os não possuidores. Quanto aos possuidores, torna-se viável, mediante possibilidades reais ou artifícios renovados, a fuga à escassez e a superação, ainda que provisória, da escassez. Como o processo de criação de necessidades é infinito, impõe-se uma readaptação permanente. Cria-se um círculo vicioso com a rotina da falta e da satisfação. Na realidade, para essa parcela da sociedade, a falta já é criada como a expectativa e a respectiva satisfação. As negociações para regressar ao status de consumidor satisfeito conduzem à repetição de experiências exitosas. Desse modo, a parcela de consumidores contumazes obtém uma convivência relativamente pacífica com a escassez. Mas a busca permanente de bens infinitos e, por isso, condenados ao esgotamento e à substituição por outros bens finitos, condena os aparentemente vitoriosos à aceitação de contrafinalidade contida nas coisas e, em consequência, ao enfraquecimento da individualidade. Quanto aos não possuidores, sua convivência com a escassez é conflituosa e até pode ser guerreira. Para eles, viver na esfera do consumo é como querer subir uma escada rolante no sentido da descida. Cada dia acaba oferecendo uma nova experiência da escassez. Por isso, não há lugar para o repouso e a própria vida acaba por ser um verdadeiro campo de batalha. Na briga cotidiana pela sobrevivência, não há negociação possível para eles, e individualmente não há força de negociação. A sobrevivência só é assegurada porque as experiências imperativamente se renovam. E como a surpresa se dá como rotina, a riqueza dos não possuidores é a prontidão dos sentidos. É com essa força que eles se eximem da contrafinalidade e, ao lado da busca de bens materiais finitos, cultivam a procura de bens infinitos como a solidariedade e a liberdade. Estes, quanto mais se distribuem, mais aumentam. Da escassez ao entendimento. A experiência da escassez é a ponte entre o cotidiano vivido e o mundo. Por isso, constitui um instrumento primordial na percepção da situação de cada um e uma possibilidade de conhecimento e de tomada de consciência. O nosso tempo consagra a multiplicação das fontes de escassez, seja pelo número avassalador dos objetos presentes no mercado, seja pelo chamado incessante ao consumo. Cada dia, nessa época de globalização, apresenta-se um objeto novo,
que nos é mostrado para provocar o apetite. A noção de escassez se materializa, se aguça e se reaprende cotidianamente, assim como, já agora, a certeza de que cada dia é dia de uma nova escassez. A sociedade atual vai dessa maneira mediante o mercado e a publicidade, criando desejos insatisfeitos, mas também reclamando explicações. Dir-se-ia que tal movimento se repete, enriquecendo o movimento intelectual. A escassez de um pode se parecer à escassez do outro, e a escassez de hoje à escassez de ontem. Mas quando não é satisfeita, ela acaba por se impor como diferente da de ontem e da do outro. Alteridade e individualidade se reforçam com a renovação da novidade. Quanto mais diferentes são os que convivem num espaço limitado, mais ideias do mundo aí estarão para ser levantadas, cotejadas, e desse modo, tanto mais rico será o debate silencioso ou ruidoso que entre as pessoas se estabelece. Nesse sentido, pode-se dizer que a cidade é um lugar privilegiado para essa revelação e que, nessa fase da globalização, a aceleração contemporânea é também aceleração na produção da escassez e na descoberta de sua realidade, já que, multiplicando e apressando os contatos, exibe a multiplicidade de formas de escassez contemporânea, as quais vão mudando mais rapidamente para se tornarem mais numerosas e mais diversas. Para os pobres, a escassez é um dado permanente da existência, mas como sua presença na vida de todos os dias é o resultado de uma metamorfose também permanente, o trabalho acaba por ser, para eles, o lugar de uma descoberta cotidiana e de um combate cotidiano, mas também uma ponte entre a necessidade e o entendimento. Papel dos pobres na produção do presente e do futuro. O exame do papel atual dos pobres na produção do presente e do futuro exige, em primeiro lugar, distinguir entre pobreza e miséria. A miséria acaba por ser a privação total, com um aniquilamento ou quase da pessoa. A pobreza é uma situação de carência, mas também de luta, um resultado vivo, de vida ativa em que a tomada de consciência é possível. Miseráveis são os que se confessam derrotados, mas os pobres não se entregam. Eles descobrem cada dia formas inéditas de trabalho e de luta. Assim, eles enfrentam e buscam remédio para suas dificuldades. Nessa condição de alerta permanente, não tem repouso intelectual. A memória seria sua inimiga. A herança do passado é temporada pelo sentimento de urgência, essa consciência do novo que é também um motor do conhecimento. A socialidade urbana pode escapar aos seus intérpretes nas faculdades ou aos seus vigias nas delegacias de polícia, mas não aos atores ativos do drama, sobretudo quando, para prosseguir vivendo, são obrigados a lutar todos os dias. Haverá quem descreva o quadro material dessa batalha como se fosse um teatro, quando, por exemplo, se fala em estratégia de sobrevivência, mas na realidade esse palco com seus atores constitui a própria vida concreta da maioria das populações. A cidade aponta pronta para enfrentar seu tempo a partir do seu espaço. Cria e recria uma cultura com a cara do seu tempo e do seu espaço e de acordo ou em oposição aos donos do tempo, que são também os donos do espaço. É dessa forma que na convivência com a necessidade e com o outro se elabora uma política. A política dos de baixo, constituída a partir das suas visões do mundo e dos lugares. Trata-se de uma política de novo tipo, que nada tem a ver com a política institucional. Essa última se funda na ideologia do crescimento, da globalização, etc. É conduzida pelo cálculo dos partidos e das empresas. A política dos pobres é baseada no cotidiano vivido por todos,
pobres e não pobres, e é alimentada pela simples necessidade de continuar existindo. Nos lugares, uma e outra se encontram e confundem, daí a presença simultânea de comportamentos contraditórios, alimentados pela ideologia do consumo. Este, a serviço das forças socioeconômicas hegemônicas, também se entranha na vida dos pobres, suscitando neles expectativas e desejos que não podem contentar. Num mundo tão complexo, pode escapar aos pobres o entendimento sistêmico do sistema mundo. Este lhes aparece nebuloso, constituído de causas próximas e remotas, de motivações concretas e abstratas, pela confusão entre os discursos e as situações, entre a explicação das coisas e sua propaganda. Mas há também a desilusão das demandas não satisfeitas, o exemplo do vizinho que prospera, o cotidiano contraditório. Talvez por aí chegue o despertar. Num primeiro momento, este é apenas o encontro de poucos fragmentos, de algumas peças do puzzle, mas também a dificuldade para entrar no labirinto. Falta-lhes o próprio sistema do mundo, do país e do lugar, mas a semente do entendimento já está plantada e o passo seguinte é seu florescimento em atitudes de inconformidade e talvez de rebeldia. Sem dúvida, os brotes individuais de insatisfação podem não formar uma corrente, mas os movimentos de massa nem sempre resultam de discursos claros e bem articulados, nem sempre se dão por meio de organizações consequentes e estruturadas. O entendimento sistemático das situações e a correspondente sistematicidade das manifestações de inconformidade constituem, via de regra, um processo lento, mas isso não impede que no âmago da sociedade já se estejam aqui e ali levantando vulcões, mesmo que ainda pareçam silenciosos e dormentes. Na realidade, uma coisa são as organizações e os movimentos estruturados, e outra coisa é o próprio cotidiano como um tecido flexível de relações, adaptável às novas circunstâncias, sempre em movimento. A organização é importante como instrumento de agregação e multiplicação de força afins, mas separadas. Ela também pode constituir um meio de negociação necessário a vencer etapas e encontrar um novo patamar de resistência e de luta, mas a obtenção de resultados, por mais compensadores que pareçam, não deve estimular a cristalização do movimento nem encorajar a repetição de estratégias táticas. Os movimentos organizados devem imitar o cotidiano das pessoas, cuja flexibilidade e adaptabilidade lhe asseguram um autêntico pragmatismo existencial, constituem a sua riqueza e sua fonte principal de veracidade. A metamorfose das classes médias. Cada época cria novos atores e atribui papéis novos aos já existentes. Este é também o caso das classes médias brasileiras, desafiadas agora para o desempenho de uma importante tarefa histórica na reconstituição do quadro político nacional. A Idade de Ouro. O chamado milagre econômico brasileiro permite a difusão à escala do país do fato da classe média. Na realidade, entre as muitas explosões características do período está esse crescimento contínuo das classes médias, primeiro nas grandes cidades e depois nas cidades menores e no campo modernizado. Essa explosão das classes médias acompanha nesse meio século a explosão demográfica, a explosão urbana e a explosão do consumo e do crédito. Tal conjunto de fenômenos tem relação estrutural com o aumento da produção industrial e agrícola, como também do comércio, dos transportes, das trocas de todos os tipos, das obras públicas, da administração e da necessidade de informação. Há, paralelamente, uma expansão e diversificação do emprego, com a difusão dos novos terciários e a consolidação em muitas áreas do país de uma pequena burguesia operária.
Como a modernização capitalista tende ao esvaziamento do campo e é sempre seletiva, uma parcela importante dos que se dirigiram às cidades não pôde participar do circuito superior da economia, deixando de incluir-se entre os assalariados formais e só encontrando trabalho no circuito inferior da economia, impropriamente chamado de setor informal. Vale-se realçar que no Brasil do Milagre e até durante boa parte da década de 80, a classe média se expande e se desenvolve sem que houvesse verdadeira competição dentro dela quanto ao uso dos recursos que o mercado ou o Estado lhe ofereciam para a melhoria do seu poder aquisitivo e do seu bem-estar. Todos iam subindo juntos, embora para andares diferentes, mas todos, das classes médias, estavam cônscios de sua ascensão social e esperançosos de conseguir ainda mais. Daí sua relativa coesão e o sentimento de se haver tornado um poderoso estamento. A competição foi na realidade com os pobres, cujo acesso aos bens e serviços se torna cada vez mais fácil, à medida que estes se multiplicam. Vale a pena lembrar as facilidades para a aquisição da casa própria mediante programas governamentais com que foram privilegiados, enquanto os brasileiros mais pobres apenas incompletamente atendidos nos últimos anos do regime autoritário. A classe média é a grande beneficiária do crescimento econômico, do modelo político e dos projetos urbanísticos adotados. Tal classe média, ao mesmo tempo que se diversifica profissionalmente, aumenta seu poder aquisitivo e melhora qualitativamente por meio das oportunidades de educação que lhe são abertas. Tudo isso levando à ampliação do seu bem-estar, o que hoje se chama de qualidade de vida, conduzindo-a a acreditar que a preservação de suas vantagens e perspectivas estivesse assegurada, conforme mostraram Amélia Rosa Barreto e Ana Clara Ribeiro, A Dúvida da Dívida e a Classe Média, ano 1999, o acesso ao crédito transforma-se em instrumento para alcançar a estabilidade social. Tudo que alimenta a classe média dá-lhe também um sentimento de inclusão no sistema político e econômico, e um sentimento de segurança estimulado pelas constantes medidas do poder público em seu favor. Tratava-se, na realidade, de uma moeda de troca, já que a classe média constituía uma base de apoio às ações do governo. Forma-se dessa maneira uma classe média sequiosa de bens materiais, a começar pela propriedade, e mais apegada ao consumo que a cidadania. Sócia despreocupada do crescimento e do poder com os quais se confundia. Daí a tolerância, se não a cumplicidade com o regime autoritário. O modelo econômico importava mais que o modo cívico. Eram essas, aliás, condições objetivas necessárias a um crescimento econômico sem democracia. Quando o regime militar esgota seu ciclo, a democracia se instala incompletamente na década de 80, guardando todos esses vícios de origem e sustentando um regime representativo falsificado pela ausência de partidos políticos consequentes. Seguindo essa lógica, as próprias esquerdas são levadas a dar mais espaço às preocupações eleitorais e menos à pedagogia propriamente política. A gênese e as formas de expansão das classes médias brasileiras têm relação direta com a maneira como hoje se desempenham os partidos. A escassez chega às classes médias. Tal situação tende a mudar quando a classe média começa a conhecer a experiência da escassez, o que poderá levá-la a uma reinterpretação de sua situação. Nos anos recentes, primeiro de forma lenta ou esporádica e já agora de modo mais sistemático e continuado, a classe média conhece dificuldades que lhe apontam para uma situação existencial bem diferente daquela que conhecera há poucos anos. Tais dificuldades chegam em um tropel: a educação dos filhos, o cuidado com a saúde, a aquisição ou o aluguel da moradia.
A possibilidade de pagar pelo lazer, a falta de garantia no emprego, a deterioração dos salários, a poupança negativa e o crescente endividamento estão levando ao desconforto quanto ao presente e à insegurança quanto ao futuro, tanto o futuro remoto quanto o imediato. Tais incertezas são agravadas pelas novas perspectivas de previdência social e do regime de aposentadoria, da prometida reforma dos seguros privados e da legislação do trabalho. A tudo isso se acrescentam, dentro do próprio lar, a apreensão dos filhos em relação ao futuro profissional e as manifestações cotidianas desse desassossego, já que não mais encontram os remédios que lhe eram oferecidos pelo mercado ou pelo Estado como solução dos seus problemas individuais emergentes, as classes médias ganham a percepção de que já não mandam ou de que já não mais participam da partilha do poder. Acostumadas a atribuir aos políticos a solução dos seus problemas, proclamam agora seu descontentamento, distanciando-se deles. Elas já não mais se veem espelhadas nos partidos e, por isso, se instalam num desencanto mais abrangente quanto à política propriamente dita. Isso é justificado, em parte, pela visão de consumidor desabusado que alimentou durante décadas, agravada com a fragmentação pela mídia, sobretudo televisiva, da informação e da interpretação do processo social. A certeza de não mais influir politicamente é fortalecida nas classes médias, levando-as, não raro, a reagir negativamente, isso é, a desejar menos política e menos participação, quando a reação correta poderia e deveria ser exatamente oposta. A atual experiência da escassez pode não conduzir imediatamente à desejável expansão da consciência, e quando esta se impõe, não o faz igualmente, segundo as pessoas. Visto esquematicamente, tal processo pode ter como primeiro degrau a preocupação de defender situações individuais ameaçadas e que se deseja reconstituir, retomando o consumo e o contorno material como o principal motor de uma luta, que desse modo pode se limitar a novas manifestações de individualismo. É no segundo momento que tais reivindicações, fruto de reflexão mais profunda, podem alcançar um nível qualitativo superior, a partir de um entendimento mais amplo do processo social e de uma visão sistêmica de situações aparentemente isoladas. O passo seguinte pode levar à decisão de participar de uma luta pela sua transformação quando o consumidor assume o papel de cidadão. Não importa que esse movimento de tomada de consciência não seja geral nem igual para todas as pessoas. O importante é que se instale um dado novo na política. Seja como for, as classes médias brasileiras, já não mais aduladas e feridas de morte nos seus interesses materiais e espirituais, constituem em sua condição atual um dado novo da vida social e política, mas seu papel não estará completo enquanto não se identificar com os clamores dos pobres, contribuindo juntos para o rearranjo e a regeneração dos partidos, inclusive os partidos do progresso. Dentro destes, são muitos os que ainda aceitam as tentações do triunfalismo oposicionista, sempre que as ocasiões se apresentam e se rendem ao oportunismo eleitoreiro, limitando-se às respectivas mobilizações ocasionais, desgarrando-se assim do seu papel de formadores, não apenas da opinião, mas da consciência cívica, sem a qual não pode haver nesse país política verdadeira. As classes médias brasileiras, agora mais ilustradas e também mais despojadas materialmente, têm agora a tarefa histórica de forçar os partidos a completar no Brasil o trabalho apenas começado, de implantação de uma democracia que não seja apenas eleitoral, mas também econômica, política e social. Experiência da escassez, um revelador cotidiano da verdadeira situação de cada pessoa. É, desse modo, um dado fundamental
da aceleração da tomada de consciência. Nas condições brasileiras atuais, as novas circunstâncias podem levar as classes médias a forçar uma mudança substancial no ideário e nas práticas políticas, que incluam uma maior responsabilidade ideológica e correspondente representatividade político-eleitoral nos partidos.